Vamos começar a nossa live semanal de mentoria acadêmica e intelectual. Já estamos na nossa 8ª live. Eu fico muito feliz com o interesse de todos, com o retorno que eu estou tendo, com as mensagens que tenho recebido no direct e também, sobretudo, nos alunos, nos mentorandos que estão participando da nossa formação presencial, porque isso tem me dado uma série de elementos para poder desenvolver aqui em geral com vocês. Então, além da minha experiência como orientador de mestrado, doutorado, também de TCC, também essas mentorias estão me dando muita consciência das dificuldades que são enfrentadas pelas pessoas em geral na sua vida intelectual e acadêmica. E hoje eu quero tratar com vocês sobre leitura dinâmica. Eu vi que a live sobre leitura ativa fez muito sucesso, causou muito interesse para as pessoas em geral, e hoje eu quero de algum modo complementá-la, porque muitas pessoas têm perguntado sobre o ritmo da leitura e a velocidade da leitura, e muitos já ouviram falar certamente em técnicas de leitura dinâmica, em formas de acelerar o ritmo da leitura. Então eu quero começar com uma reflexão muito básica que permeia todo o meu magistério e toda a minha mentoria em geral. Por que você está com pressa? Né? Por que você está afobado? E por que você precisa de uma leitura atabalhoada? Por que essa sofreguidão? Por que essa urgência? Então a primeira coisa que precisa meditar é sobre a virtude da ordem, sobre a paciência e sobre a inserção desse estudo, sobre a articulação desse estudo na sua vida. Se você tem 1h30, 2 horas, 4 horas, não interessa. O que importa é tentar organizar a quantidade de horas necessárias para a consecução dos seus objetivos. Não adianta ler muito e ler correndo. Então, a primeira coisa é que a leitura dinâmica não é uma leitura afobada, apressada. Não é uma leitura de quem tem urgência para concluir a leitura. A leitura dinâmica, ela deve sim acelerar a velocidade da leitura, mas garantindo a assimilação. De modo que a técnica, entre aspas, que eu vou ensinar para vocês, que é muito simples, que é simplesmente suspender a fonética e se concentrar na semântica. Tá? Vou já explicar para vocês. Ela não se dedica simplesmente a correr, não se dedica a avançar de forma rápida como quem tivesse uma urgência, mas de assimilar mais e melhor o que está sendo lido. Então, o ritmo, repito, a velocidade não é o critério decisivo da leitura. Não adianta você ler muito e não entender. Quando a gente lê grandes romances, por exemplo, e começa a se queixar que eles são longos, que eles são grandes, que eles são cansativos, isso denota muitas vezes que nós não estamos entendendo, que nós não estamos acompanhando o porquê do autor, e aqui eu me refiro sempre aos grandes autores, precisaram de tantas páginas para desenvolver as suas ideias. Eu estou concluindo a leitura dos Noivos, do Alessandro Manzoni, que é uma obra-prima da literatura universal, e eu já na página 520, vai acabar na 550, e eu tenho a sensação de que precisaria de mais páginas. Eu gostaria que ele tivesse escrito mais 1000 páginas. Né? Então, exatamente porque é uma leitura que não me cansa, é uma leitura que eu não considero excessiva. Ou seja, não estão sobrando palavras. Não tem nada a mais do que ser dito. Da mesma forma, um jurista que tem na Constituição o seu trabalho fundamental, que tem na Constituição o conjunto normativo essencial para a sua profissão, ou no Código de Processo Civil, no caso de um advogado, por exemplo, ele não considera excessivo o que está ali. Ali deveria estar o essencial. Então, o mais importante é a assimilação. Verifique se você está assimilando bem a leitura. E não a velocidade. Tá? Então esse é o primeiro ponto. E se você estiver com pressa e apressado, verifique o porquê de você estar apressado. Normalmente a pressa é falta de planejamento. Nós temos o vício quase que capital, que de algum modo é um pecado capital, por assim dizer, de querer ler muito e ler tudo. Esse é um vício normal, até digamos esperado
do intelectual e do acadêmico. A gente quer acumular bibliografia. Ontem mesmo perguntaram como fazer para ganhar dinheiro e comprar tanto livro. O problema não é comprar tanto livro, porque o dinheiro, isso se conquista. O dinheiro basta você oferecer um serviço que tenha gente interessada, ou se habilitar para uma profissão bem remunerada, você ganha dinheiro. Isso não é o problema. Ganhar dinheiro não é um mistério. O mistério é ter tempo para ler todos os livros que você é capaz de divisar. Então, quando você começa o estudo da literatura universal, da poesia universal, ou de qualquer ciência com profundidade, seja uma ciência jurídica, uma ciência social, ou a filosofia em geral, a história então nem se fale, você descobre um universo que é muito maior do que você. E por ser muito maior do que você, você começa a dar abraçadas como quem quisesse vencer o oceano, né? Então imagina a cena totalmente patética de alguém remando numa praia, batendo os braços para tentar atravessar um oceano. É absolutamente desproporcional a capacidade de nadar de um ser humano, de uma pessoa, com a extensão do oceano. É a mesma coisa a nossa desproporção epistemológica em relação ao que se pode conhecer. Por isso que eu volto para o tema recorrente, quase como que numa espécie de refrão dessa música que eu canto aqui muito desafinadamente para vocês toda semana, da virtude da ordem. Aqui o Plano 2020 perguntou se acha que um adolescente de 15, 16 anos daria conta de ler Dostoiévski. Eu acho que é o momento de você descobrir os clássicos. Eu acho que 15, 16 anos é o momento de começar a ler Dostoiévski, sabendo que você precisará relê-lo, muito provavelmente, a cada lustro ou a cada década, pelo menos, né? E não espere tê-lo entendido tudo, nem aos 15, nem aos 20, nem aos 25, nem aos 50, nem aos 60, porque a gente está diante de alguém que penetrou muito profundamente na natureza humana, na alma humana. Aqui a Débora está dizendo da humildade. A humildade, junto com a generosidade, são as virtudes mais importantes. Enquanto a gente não tiver humildade e generosidade, a gente nunca vai ser intelectual e professor. Exatamente porque, se eu estou diante do oceano, o que eu posso diante do oceano? O máximo que eu posso é ajudar vocês a navegarem um pouco e encontrar os métodos mais aptos a navegar esse oceano, sabendo que a gente não vai cruzar o oceano, a gente não vai conseguir vencer tudo que tem para estudar. Então, a primeira coisa é selecionar. E o princípio da seleção é um princípio muito duro. Os que são casados sabem que ao escolherem os seus cônjuges, sua esposa ou seu marido, precisaram renunciar a todos os outros do mundo. Eu escolhi casar com a Laís e, ao mesmo tempo, renunciei casar com todas as outras mulheres do mundo, né? E isso, obviamente, quando eu estava na reflexão matrimonial, isso foi difícil, né? Porque o campo de possibilidades de todas as mulheres do mundo, não que todas as mulheres do mundo quisessem casar comigo, mas que eu pudesse vir a conhecê-las e eventualmente me envolver e poder vir a casar, é enorme. Ou seja, quando a gente escolhe alguma coisa, a gente renuncia a outras. E esse é o princípio básico que deve acompanhar a nossa vida moral e vida intelectual em geral. Então, quando você escolher um livro, renuncia aos outros, pelo menos temporariamente. Quando você escolher uma faculdade, por exemplo, você escolheu estudar direito, conclua, renuncie às outras coisas. Eu sempre defendo a filosofia porque eu acho que a filosofia de todas as áreas do conhecimento humano é a mais abrangente e a mais includente. Ou seja, a filosofia inclui todo o resto, inclusive a teologia, as ciências e a poesia e a história. De modo que eu não me sinto de nenhum modo um peixe fora da água ou um patinho feio de dar aula de história ou de dar aula de alguma ciência qualquer, de uma ciência humana qualquer. Exatamente porque a filosofia abrange de algum modo todas as outras e isso me exige uma ordem de prioridades na leitura. Exatamente para que eu não tenha pressa, exatamente para que a leitura não seja uma leitura apressada, corrida, atabalhoada. Porque se for uma leitura atabalhoada, eu não vou estar assimilando. Ok? Então, agora vamos para o núcleo do que eu queria falar para vocês aqui hoje.
o princípio básico do que eu queria dizer da leitura dinâmica, há muitas técnicas de leitura dinâmica, eu não vou me deter em várias delas. Eu queria só tentar mostrar essa para vocês, que é a leitura sem falar o texto, sem dizer e escutar o texto. Ou seja, do ponto de vista gramatical, se concentrar exclusivamente na semântica, no sentido das palavras ordenadas em orações, sem ter que pronunciá-las. Ou seja, suspendendo a fonética. A gente sabe que a gramática é constituída pela morfologia, pela sintaxe, pela semântica e pela fonética. Ou seja, um dos aspectos da língua é o seu som. Vocês estão agora me ouvindo, certo? E quando você então, por exemplo, essas lives todas vão ser degravadas e vão formar um caderno de lives de mentoria acadêmica e intelectual que estarão disponíveis aos assinantes do site Dialético. Quando você for ler essa live, a recomendação que eu lhe dou, se você quiser ter uma leitura dinâmica, é não falar as palavras. Suspender a fonética. O que isso significa? Quando a gente está começando a ler, a gente costuma ler baixo e ler mexendo os lábios. Ou seja, eu estou lendo para mim mesmo, eu estou lendo baixo. Quando a gente faz isso, a gente mobiliza 3 órgãos dos sentidos antes do processamento mental. Então, vamos numa reflexão mínima de epistemologia aristotélica, para não dizer que não falei das flores. Nada no intelecto sem antes nos sentidos, dizia Aristóteles. Tudo que chega na nossa mente passa pelos sentidos. A leitura nada mais é do que trazer para a mente um conteúdo textual, um conteúdo verbal. Por meio de que canal perceptivo? Por meio da visão. Então, a primeira faculdade, a não ser que você leia em braille. Se você ler em braille, você lê com o dedo. Acredito que não haja nenhum cego nos ouvindo. Se houver, não há nenhuma mudança, não muda nada do que eu estou dizendo. Exatamente porque ele pode fazer essa prática do braille. Ele pode ler com o dedo no braille e trazer diretamente para a mente. E não falar o que o dedo está lhe mostrando, para que depois ele escute o que a voz está lhe dizendo. Então, quando você lê pela visão, você traz vamos falar assim, do olho para a cabeça, diretamente, sem intermediar o conteúdo verbal que está sendo comunicado do olho à boca, da boca ao ouvido, do ouvido à cabeça. Em outras palavras, isso aqui não é complexo. Quando nós falamos o que lemos, nós necessariamente escutamos o que falamos e com isso mobilizamos 2 órgãos dos sentidos a mais do que mobilizaríamos se lêssemos sem a fonética. Ou seja, se passássemos da visão para a mente, automaticamente. Vejam só, preste atenção. Do ponto de vista neurológico, e fazendo aqui uma brevíssima introdução à epistemologia neurológica, ou seja, ao funcionamento somático do nosso cérebro quando nós pensamos. Quando nós vemos, tá, e lemos um texto, um texto aqui, leitura dinâmica, vocês estão lendo aqui no comentário, os nossos olhos, a nossa visão, que ela é um músculo também. Isso eu vou falar daqui a pouco de mexer os olhos, o quanto isso pode ser cansativo e o quanto o ideal é ler sem mexer os olhos. O ideal é tentar ter uma visão mais ampla e mexer os olhos tanto menos quanto possível. Então, ler com a voz na cabeça. Não, é não ter a voz, pergunta o Ademir. O segredo aqui é não ler com a voz, nem a voz na cabeça. Muito menos mexendo os lábios. Porque é claro que se eu ler em voz alta, eu vou ter todo o ônus da articulação fonoaudiológica. A fonoaudiologia, como vocês sabem, a ciência que lida com a produção dos sons e a percepção dos sons na dicção,
ela gasta energia e tempo do nosso cérebro. É claro que a gente está falando de um instrumento que é o instrumento mais perfeito sobre a Terra, que é o órgão mais perfeito sobre a Terra, que é o cérebro. Não tem nada mais complexo na face da Terra. E é um instrumento rapidíssimo, muito rápido, e que processa informações e que produz uma energia física e mental extraordinária de forma muito rápida. Então, vejam só, quando eu leio com a voz interior, com a voz na cabeça, automaticamente eu mobilizo sinapses neurológicas que produzem a articulação do som. Então, eu leio a palavra casa, C-A-S-A. Os meus olhos captam essa imagem, C-A-S-A. A minha voz sabe que C é K, que A é A, e junto C-A é K. E que S entre vogais tem som de Z. Eu aprendi isso na escola. Eu estudei isso na gramática. E eu sei disso na prática. E aí eu sei que K mais ZA é casa. E aí eu escuto casa. Isso gastou um tempo, por mais que seja meio segundo, por mais que seja um milésimo. Mas é um tempo gasto. Meio milésimo vezes 5.000 já é alguns minutos. E alguns minutos, para quem lê 6 horas, é um tempo precioso. Né? Então, vejam só. Quando, pelo contrário, leitura dinâmica que eu estou ensinando para vocês é a leitura sem a voz interior, sem a voz, muito menos a voz proclamada, muito menos a voz exteriorizada, muito menos a declamação. É claro que eu vou fazer uma ressalva em relação à poesia já, porque a poesia pode e deve ser lida em alto e bom som. E a poesia foi feita para ser lida em alto e bom som. E a fonética é absolutamente indispensável para a poesia. Poesia é música. Então você não pode dispensar a fonética da leitura poética. Eu vou fazer uma live com meu amigo Clístenes, que é um dos fundadores e coordenadores do Instituto Hugo de São Vítor, que é um poeta e que é um músico, que canta e que declama. Magister Clístenes, né? Ou seja, se você pega, hoje ele recitou o Bruno Tolentino, foi uma maravilha, né? É claro que a poesia compreende o som. Então eu queria dividir com vocês a leitura de textos científicos ou filosóficos cujo conteúdo verbal é mais importante do que a sonoridade das palavras. Ao passo que em leituras de poesia, tá? Que é música, que tem um ritmo e cuja forma da métrica dos versos é absolutamente decisiva para a comunicação verbal, aí você não pode dispensar a fonética. Tá? Então, vamos deixar claro. Qual é a proposta? Ler dos olhos diretamente para a mente, sem traduzir C-A-S-A com som casa, para escutar o som casa e depois processar o seu significado. É como se você lesse captando diretamente de S-A-S-A para... E você, é claro, não vai imaginar uma casa. Você não vai nem falar casa interiormente e nem imaginar uma casa. Porque não interessa, é claro que isso, pessoal, a imaginação é a louca da casa, dizia Santa Teresa d'Ávila, que entendeu muito da psicologia humana. A imaginação ela é irrefreável, é incoercível, a imaginação ela anda solta. A imaginação, eu acho até que Santa Teresa dizia, é uma bêbada. Ela não tem rumo, ela não tem norte. Basta você ficar pensando assim. Então eu tenho um amigo que pergunta que queria que eu lhe ensinasse a fazer oração. Quem sou eu para ensinar isso? Mas eu dizia, como é que você faz oração? Ah, não, eu fico pensando. Pensando o quê? Fico imaginando. Imaginando o quê? Isso não existe. A imaginação sem conteúdo, a imaginação abstrata, ela é uma loucura. Ela é né? Você tem que imaginar com algum conteúdo.
tá? Então, olha, o Geraldo está perguntando se há alguma diferença entre leitura e declamação de poesia. Sim, claro, com certeza, Geraldo. A declamação, ela é a entonação musical da poesia, que pressupõe o conhecimento da métrica e pressupõe quase que uma voz musical e pressupõe uma articulação. Isso se estuda na retórica, tá? A leitura é uma leitura monótona, monocórdica. O que eu quero que vocês façam para a leitura de prosa científica e filosófica, prestem bem atenção, é não ler em voz alta, muito menos com a voz interior, e não imaginar o que estão lendo. Eu estou propositadamente reduzindo a extensão da linguagem, da sua dimensão fonética e da sua dimensão imagética, para se concentrar, ou para me concentrar, eu estou reduzindo para me concentrar no seu aspecto verbal e no seu aspecto lógico, no seu conteúdo significativo. Quem conhece o Trivium, no qual eu me inspiro, tem muito mais facilidade para entender o que eu estou dizendo. Ou seja, a retórica é a arte da linguagem que articula a comunicação. Quando a leitura é comunicação, você está recebendo de um autor alguma coisa. E por isso a retórica, que é exatamente esse aspecto formal da comunicação, vem à tona. Mas o que eu quero, e a retórica pressupõe, portanto, a fonética e a imaginação. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que vocês não devem dar vez à fonética e à imaginação para se concentrar no conteúdo lógico plasmado na gramática do texto, em prosa científica ou filosófica, para ganhar tempo, entre aspas. Eu comecei dizendo que a intenção não era ganhar tempo, mas eu não estou dizendo para ganhar tempo cronológico, mas para ganhar energia neurológica de não se valer ou dispensar as intermediações verbais da fala e da audição. E amarrar a imaginação. Com isso, vocês podem se concentrar no conteúdo do que vocês estão lendo de forma exclusiva. Tá? Ir da visão diretamente à mente, ao conteúdo verbal. Quando eu leio, eu percebo como se fosse uma voz acompanhando a leitura. Nestor, é exatamente isso que eu estou ensinando ou exortando a suspender. Cala essa voz. Quando a gente está aprendendo a ler, a gente ainda balbucia ou a gente mexe os lábios. E de fato, se você pegar uma criancinha lendo, ela vai necessariamente... Não, aí a Tisa, aí é diferente. Olha, a Tisa está perguntando de Santo Agostinho. Aí é poesia. No melhor sentido. Não é em verso. Mas isso não quer dizer que Santo Agostinho, que é o maior escritor latino ao lado de Cícero, não tivesse uma métrica, não tivesse um ritmo, não tivesse uma harmonia das palavras e não merecesse ser lido em alto e bom tom. De fato, eu até me lembrei que Santo Agostinho, por acaso, se impressionava que Santo Ambrósio lia em voz baixa. Né? Olha, o Rafael tá entendendo. Então, só para responder a Tisa, Santo Agostinho é para ser lido em alto e bom tom, de forma eloquente, grandiloquente. Porque aí você está ouvindo, aí a fonética é muito importante. A beleza do som é decisiva. Agora, se você está estudando, por exemplo, a parte sobre a memória de Santo Agostinho. Porque veja, o Santo Agostinho, Platão, Nietzsche, esses filósofos poetas, filósofos que escreviam muito bem, Voltaire, Nietzsche, são filósofos que, Montaigne, são filósofos que estão usando da voz e da imaginação para o pensamento verbal e lógico. São filósofos que articulam o pensamento verbal com o pensamento poético. Então eles usam as palavras em favor da imaginação, em favor da expansão da criatividade musical e da criatividade poética.
Então vamos lá. Santo Tomás não. É isso esse que é o ponto. Você vai ler Aristóteles, Santo Tomás é uma leitura muito mais fria, é uma leitura muito mais seca. Perguntaram nos stories da letra seca da lei seca, né? O que é o seco aqui? O seco é exatamente o fato da língua estar despida. A lei seca, como é a lei objetiva, é a lei nela mesma, é a palavra, é o conceito. É o conceito de tipo penal, o conceito de pena, o conceito de liberdade de expressão. Eu quero um conceito, eu quero uma definição. E não interessa o som, não interessa se soa bonito. Não interessa se, ai, que lindo. Não, lindo é ler O Sentimento do Mundo de Drummond. Vejam lá o Drummond lendo os seus próprios poemas. Tem no YouTube isso. A minha esposa ensinando, alfabetizando a minha filha, a gente põe muita leitura de poesia. Para ela é decisivo o som. A fonética precede o conteúdo verbal. Pra gente que está alfabetizado, se é que estamos alfabetizados, que queria que estivéssemos mesmo, a gente lê sem essa voz interior. E aí estão perguntando aqui, essa voz interior, essa voz mental, elas... então, vamos lá, sobre fixação, vou já chegar lá. Essa voz interior, ela tem que ser calada. Você tem que dizer cala a boca para ela e não tem que escutá-la. Não tem que esperar esse processo de mediação da fala e da escuta interiormente. Você começa a correr, não é correr depressa, repito. Você começa a ir direto para a mente, não como dominar essa voz na cabeça, é como dominar a imaginação, por um ato de vontade, por um ato de concentração. Você lê a palavra casa e não fala casa. Não fala, mas capta diretamente. Como se, para usar uma expressão filosófica, como se fosse uma intuição. A intuição é uma apreensão imediata de alguma coisa. Você fala, captei. Olha, a Ilíada e a Odisseia tem que ser cantada, tem que ser declamada, tem que ser quase que dançada. Óbvio que tem que ser declamada e dançada. Então, vamos lá. Qual é o tema? Concentrar-se na semântica. Concentrar-se na semântica. Quando você está... O que eu estou dizendo é correr os olhos pelo texto sem pronunciá-lo. Por exemplo, quando você pega um sumário de um livro e corre... Eu não tenho exercícios para tirar a voz da mente, a não ser acelerar a leitura. Quando você começa a acelerar, é isso que seria a técnica da leitura dinâmica. A técnica da leitura dinâmica seria exatamente fazer com que os olhos corressem rapidamente pelo texto, percebendo de forma mais ou menos imediata as palavras, sem acompanhar as orações linha por linha na ordem. Por isso que dá essa ideia, alguns chamam de leitura cruzada, né? Leitura no meio. Por exemplo, você tem um texto, e os textos de jornal são bem mais fáceis para isso, por isso que são lidos de forma muito mais rápida. Porque as margens do jornal, aqui, por exemplo, se fosse um jornal, uma revista, aqui haveria 2 colunas. Porque colunas menores são muito mais suscetíveis de serem lidas de forma mais rápida do que colunas maiores, como margens grandes como essa. Porque você precisa de um exercício muscular do seu globo ocular, do seu olho, para movimentar e acompanhar letra por letra. Quando você lê, são muitas as contribuições ao tema da leitura. Quando você lê palavra por palavra, você tem um ritmo diferido, um ritmo lento. Olha, o Wilton, exatamente, arrastar os dedos para baixo do texto e ir seguindo os dedos com os olhos. Exatamente. Quando você tenta ter a linha com uma unidade, isso é muito difícil de ser feito aqui com um texto tão grande. Mas se fosse deste tamanho, em vez de você ler da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, se fôssemos árabes ou judeus, tanto faz, você lê no meio, você pega no meio do trecho e capta e vê ao mesmo tempo as 3 ou 4 palavras.
E com isso, por exemplo, quando eu faço aqui esses posts e ponho uma coluna fina do lado da minha cara ou de um outro texto, essa coluna fina, ela pode ser lida de forma muito mais rápida. Porque você não precisa movimentar os seus olhos e não precisa ir da esquerda para a direita, palavra por palavra. A leitura dinâmica pressupõe não ler palavra por palavra. Não ler palavra por palavra. Isso é um pouco difícil, né? E como é que eu vou entender se eu não ler palavra por palavra? O seu cérebro, que é 1000 vezes mais rápido do que você supõe, lendo como uma fotografia, esse é o ponto, captando o conteúdo do texto como se uma imagem fosse, absorve o seu conteúdo de imediato. E aí você vai, como disse o Rafael, eu acho, ou o Wilton, principalmente quando é uma coluna fina, uma coluna estreita de jornal, você vai fazendo assim e vai lendo rapidamente. Se você fizer um curso de leitura dinâmica qualquer, uma das técnicas que vão ensinar é usando um metrônomo, que é um marcador de poc, 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 é um marcador de tempo. Você vai aumentando a velocidade, sem se preocupar num primeiro momento com a assimilação intelectual do conteúdo lido. Sem se preocupar. Tá? Depois que você tiver uma espécie de velocidade nos olhos, que tem que correr pelas linhas rapidamente, ou depois tem que captar, olhando. A casa da vovó era muito animada. Se eu leio normalmente esta frase, eu preciso correr por cada palavra, tá? Quando isso, cada batida uma linha, exatamente isso que o bibliófilo está dizendo. Quando eu leio dinamicamente a casa da vovó era animada, eu olho para o meio da oração. E nesse momento eu capto casa da vovó animada, quase que rapidamente, tá? Eu capto a casa da vovó era animada, eu capto junto. Eu não estou, se eu precisar dizer a casa da vovó era animada, o tempo que eu gastei para dizer isso, por mais que eu leia rápido, a casa da vovó era animada, por mais que eu leia rápido, tá? É muito mais demorado do que se eu tivesse captado como que imediatamente a oração no seu conteúdo verbal imediato pelas palavras-chave, entre aspas. É claro que aí, essa é a leitura dinâmica, pessoal. Essa aqui é a primeira parte da live. Essa é a parte básica. Diante de um texto de jornal, diante de um texto científico, diante de lista bibliográfica, tentar ler como se fosse uma imagem. Isso não é fácil, isso exige muito treino, muita técnica. A gente pode fazer uma live para tentar explicar uma técnica de leitura dinâmica, não é a minha intenção. A minha intenção é apenas apresentar para vocês a possibilidade de não intermediar a leitura do olhar para a voz, da voz para a audição. Tá? Olha, eu estou dizendo, demorei 1 hora para ler um texto de 20 páginas. É uma leitura lenta, essa. O que eu estou dizendo? Qual é uma das opções? Um texto entendido é um texto relido. Vou repetir. Um texto entendido, assimilado, compreendido, é um texto relido. Falaram hoje aqui de Dostoiévski e de Homero. Fico até emocionado em ter um público tão qualificado como vocês perguntando sobre Homero e Dostoiévski. Esses autores, você só vai entrar na brincadeira na segunda leitura. Não tem jeito isso aqui. Não tem jeito. Não tem a minha possibilidade de você... Né? De São Tomás, que é uma lenda, um gênio, uma lenda, dizia-se que São Tomás entendia tudo de primeira, e 100%. Né? E que ele teria pedido a Deus uma única coisa, que era entender e não se esquecer tudo que ele tivesse lido. Reza a lenda que ele ditava simultaneamente 4 textos para 4 pessoas que iam copiando. Né? Então, obviamente, nós não somos Santo Tomás, obviamente que nós não temos essa capacidade, a nossa capacidade é muito limitada, nós precisamos
reler. Santo Tomás, por exemplo, sabia toda a Bíblia. Citava de cabeça, citava de cabeça Santo Agostinho, de cabeça a Bíblia. Né? Obviamente que ele não precisava citá-los de forma tão analítica como nós precisamos, com regras da BNT, notas de rodapé, estado, editora, ano, página, mas os versos da Bíblia ele tinha que citar, os versos do Salmo ele tinha que citar. Os Salmos dá para ler, com certeza. Os Salmos dá para decorar e memorizar. Basta um pouco de prática. Eu vou falar depois o que é memória visual. Depois eu vou falar sobre memória. Eu já falei um pouco sobre memória nessas lives, mas eu quero ainda tratar de alguns temas de memória. Então, existem várias técnicas mnemônicas e uma delas é exatamente essa técnica da memória visual, como está dizendo aqui a Fernanda. Santo Tomás foi imensamente agraciado, mas foi imensamente humilde e generoso, Débora, como nós falávamos no começo. Olha, a Laísa está dizendo que releu 3 vezes o Crime e Castigo. É exatamente isso. São tantos detalhes, são tantas coisas que a gente precisa de muita atenção. Então, esse é o ponto. Tá? Eu quero só deixar bem claro. Existem 2 tipos de textos. 2 tipos de textos. Eu os ensino a ambos. Eu trato dos 2. Tá? A Bíblia seria um bom livro para treinar, uma Bíblia com margens? Seria. Seria porque normalmente você também já conhece o conteúdo. Então, o primeiro exercício da leitura dinâmica é não se preocupar com o conteúdo. Vejam como isso é paradoxal, ou como isso é contraditório com o que eu disse no começo. No começo eu disse que o que mais importa é o conteúdo e a assimilação dele. E não o método ou a forma de vencê-lo ou de lê-lo. Agora eu estou dizendo que a técnica inicial da leitura dinâmica, de captação imediata do conteúdo verbal do texto, independentemente da sua explicitação fonética, porque a explicitação fonética depende da boca e da audição. Exato, Débora. A inteligência de Santo Tomás, a inteligência superior de Santo Tomás, é a base da sua sabedoria e da sua humildade e generosidade. Para o intelectual, a sabedoria é uma questão de inteligência. Para o não intelectual, a sabedoria é uma questão de prática, mimética ou de sabedoria infusa. O intelectual, por outro lado, ele precisa exercitar a virtude da prudência e da conduta a partir da reflexão constante. A pessoa menos intelectualizada, quem não é intelectual no sentido que a gente tem trabalhado aqui a partir do Certilange, precisa menos da inteligência para ser sábio. Isso é um paradoxo. Por isso que há muitos intelectuais que não são sábios. E por isso, Débora, que Santo Tomás é o intelectual por antonomasia, porque ele é o sábio por excelência. É o sábio intelectual por excelência e o intelectual sábio por excelência. O que dá no mesmo de dizer que ele era o filósofo teólogo e o teólogo filósofo. Mesma coisa. Nem todo filósofo é teólogo, nem todo teólogo é filósofo. Aqui tem uma boa distinção. E o caso de Santo Tomás é o caso emblemático para isso, talvez até mesmo mais do que Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho não era tão contemplativo quanto Santo Tomás, embora tentasse ter sido. Embora Santo Agostinho tentou ser contemplativo, mas não deixaram. Não deixaram. Ele tentou fundar ali em Cassia como uma espécie de comunidade monástica, com a sua mãe, filho e amigos, mas não deixaram. Logo fizeram um bispo e ele teve que ter atividades. Santo Tomás nunca foi bispo. Morreu indo para um concílio de Lyon, mas ele participou de algum modo da atividade pastoral e ministerial da igreja, mas era um monge, né? Era um frei, pregador dominicano. Isso lhe dava muito mais tempo, e de uma ordem cujo carisma era o estudo e a pregação, que é a ordem de São Domingos. Bem, e por que a gente está dizendo isso e por que isso não é digressão? Porque não é digressão, exatamente. Porque a base da nossa mentoria intelectual é o livro do Certilange, A Vida Intelectual, e o Certilange é um frade dominicano, tomista, portanto, que está tentando explicitar a sabedoria de Santo Tomás. Então isso de algum modo é a base do que a gente tem refletido aqui. Então, para concluir,
Dois tipos básicos de leitura. Leitura em prosa de texto científico ou filosófico, no qual o que mais importa é o conteúdo lógico do que está sendo dito. Nesses textos, em prosa e científicos, que são os textos acadêmicos em geral, os textos científicos, jornalísticos em geral, você pode tentar suspender a dimensão fonética da língua e não intermediar a leitura pela boca e pelo ouvido, pela fala e pela audição. Então, não falar e, portanto, não escutar o que você mesmo disse para tentar ir da visão diretamente para a cabeça, da visão diretamente para o olho. Da mesma forma que o cego, lendo o braille, ele vai direto para o sentido. Você imagina um cego lendo e tendo que falar, ouvir e depois entender. Não, vai do dedo, se for cego, ou do olho, se não for cego, diretamente para a mente, diretamente para o conteúdo. Tá? Casa, pum, CASA, eu já pego o conteúdo de uma moradia, de um local em que se vive, que se dorme, para a mente diretamente, sem precisar pronunciar house, né? Não preciso pronunciar casa, né? Em inglês, por exemplo. Agora, textos aqui sobre salvar a live, essas lives todas vão para o YouTube depois, tá? E ficam salvas sim por 24 horas. E repito, terão seu conteúdo degravado para o dialético, para ter um caderno das mentorias escrito para que a pessoa possa ler e exercitar. Em segundo lugar, poesia. Poesia é um caso à parte. Tá? Poesia, sim, você deve articular o sentido fonético da palavra e o ritmo musical que ela encerra. Okay? Então, isso não vale para poesia. Por fim, é o seguinte. Depois que você tiver feito essa primeira leitura rápida, dinâmica, rápida, mas não apressada. Não confundam nunca rapidez com pressa. Tá? Eu tento dar aulas dinâmicas e rápidas, mas que não sejam apressadas. Se eu estou dando e transparecendo pressa e, de algum modo, nas aulas, eu não estou sendo um bom professor, certamente, porque as aulas não podem ser apressadas. Você pode depois reler, se você articular essa mentoria da leitura dinâmica com a mentoria da leitura ativa, que é aquela leitura lenta, muito pelo contrário, lenta, marcando as palavras, sublinhando as palavras e quase que desenhando o texto e anotando as palavras-chave do lado do texto, anotando acima de cada parágrafo o sentido mínimo ou sintético de cada parágrafo. Você vai depois poder reler o texto, falando em alto e bom som. Porque aí sim, isso ajuda a fixar, como foi perguntado ao longo da mentoria. Ajuda sim a fixar quando você lê em voz alta, quando você traz de algum modo para fora, você participa mais ativamente da leitura do texto. Então, quando você fala, porque muitos estudantes dizem, eu preciso falar o que eu estou lendo, e ensinar principalmente o que eu estou lendo. Repetir o que eu estou lendo em voz alta. Isso é muito bom para assimilar também. Porque quando você faz exatamente esse processo, que é um processo relativamente lento e intermediado por 3 órgãos dos sentidos, 2 a mais do que o necessário, do que o mínimo necessário, que é a visão para a inteligência, e não da visão para a audição, da visão para a dicção e da dicção para a audição, você é muito mais rápido. Por outro lado, você é menos ativo no sentido de que você não participa tanto dessa transmissão. Quando você exercita as faculdades ativas da fala e da escrita, você faz de alguma forma, você produz de alguma forma um conteúdo mental, seja vocal, seja escrito. Portanto, seja a fala, seja o texto, e isso engaja você e implica você muito mais no processo do conhecimento do que se você exercitasse só as suas faculdades passivas da leitura e da escuta. Eu tenho mostrado isso para vocês constantemente. E nas lives presenciais tenho falado dessas faculdades, que a gente precisa desenvolver as 4. A mais importante delas é a leitura. Por isso que a gente está circundando em torno da leitura e por isso que a leitura parece ser o maior desafio para a maioria das pessoas. Porque é a base da vida intelectual.
Mas a vida intelectual também depende da escuta. Por exemplo, de uma aula. Você tem que aprender a escutar uma aula. Eu sempre faço esse desafio. Escutando as aulas da Teaching Company, ou um outro professor que eu admiro muito no YouTube, que é o Jordan Peterson. Eu acho que é o maior psicólogo, o maior filósofo da psicologia, o maior psicólogo filosófico vivo, pelo menos me parece, a mim me parece. Eu tento, quando eu acabo de escutar um vídeo, uma aula, conseguir listar tudo que tem na aula, de forma sintética ou analítica. No caso da Teaching Company, tem um livro, um caderno de aulas. Como esta live estará no YouTube com um plano de aula, com um plano de mentoria, em que eu preparei de antemão e depois eu corrijo e reviso para ver se faltou alguma coisa. E vocês podem também fazer o plano de aula de vocês. Quando você faz um plano, quando você exercita a escuta ativa, e depois da escuta ativa e atenta e concentrada, você consegue passar para o papel, escrevendo, ou falar. Então eu fiz um exercício muito interessante com uma mentoranda. Nós vimos um mesmo vídeo, um vídeo do Dr. Ítalo Marcilli, sobre a aula inaugural de psicologia filosófica que ele está dando. E a gente conversou sobre o conteúdo da aula. E eu falei, olha, eu acho que o conteúdo da aula é o seguinte: A, B, C, D, E e F. Concordas? Concordo. Eu acho que dentro do tema A ele falou A1, A2, A3, A4, A5. Concordas? Concordo. Então eu fui destrinchando, não tinha colocado no papel ainda. Eu apenas retomei na memória, eu mobilizei o conteúdo que ficou gravado na memória, que ficou assimilado na memória, e agora eu preciso transparecê-lo. E para tentar transparecê-lo, eu vou ensinar isso depois para vocês, o ideal é mergulhar na mente do autor. O ideal é mergulhar na mente do autor. É como se eu fosse ele, como se eu tivesse encarnado o autor. Então, se eu vou explicar Platão ou Dante, eu preciso de algum modo ser Platão ou Dante, ou participar daquela linha de pensamento, daquela linha de reflexão dele. E aí sim eu consigo transparecer esse conteúdo. Ok? Muito obrigado, pessoal. Uma excelente sexta, um bom fim de semana. E a gente se fala até a terça na nossa live de filosofia, às 19 horas, e às quintas com os convidados. E às sextas, às 13 horas, nós temos a live aqui de mentoria acadêmica e intelectual. Muito obrigado pelo interesse e um grande abraço.